Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre pré-diabetes, um tema que é extenso, muito prevalente e cheio de mito, cheio de dúvida. Lá no fim desse vídeo eu vou falar sobre 3 mitos que a gente tem que sempre lembrar e eu vou desmistificar eles aqui com vocês, da forma como a gente já combinou, de uma forma prática, orientada, muito sobre as evidências mais atuais. Então já curte, compartilha com aquele colega e ativa o sininho, se inscreve no canal. Maravilha? É o seguinte, antes da gente começar a falar sobre tratamento, como fazer quando a gente tem um pré-diabetes, eu preciso falar sobre o diagnóstico, certo? Muito a gente vai usar, pessoal, quando a gente tem um paciente que faz tratamento pela boca, via oral, não usa insulina, a hemoglobina glicada, que é um exame que eu sugiro muito que vocês saibam de cor qual que é o valor que vocês têm, que a gente vai usar isso para basear o nosso tratamento para ver se está dentro da meta ou não. Para pré-diabetes, entre 5,7 a 6,5. A nova diretriz agora de 2024, ela colocou alguns pontos a mais e o TOTG de 1 hora, ou seja, o teste oral de tolerância à glicose, foi um exame que foi colocado, sabe para aqueles casos que a gente fica um pouco na dúvida se de fato é um pré-diabetes ou se na verdade o paciente não tem já um diabetes? Pois então, de fazer esse exame para complementar a nossa avaliação, então provavelmente é um exame que a gente vai solicitar mais daqui para frente. Se ele vier alterado, a gente acaba considerando um paciente diabético e a gente faz um tratamento mais específico para isso. Mas o que eu quero falar é o seguinte: você tem o diagnóstico de pré-diabetes ou já te falaram sobre, não é para desesperar, pelo amor de Deus. Não é o fim do mundo. Não quer dizer que você é pré-diabética, que você vai evoluir em pouco tempo para diabetes e daqui a pouco tempo você vai estar em insulina, que é o medo de muitos, mas muitos pacientes. Então vamos com calma, vamos entender o que é, como que a gente pode fazer o tratamento desse pré-diabetes. O primeiro ponto, eu não vou falar sobre medicamento agora, é o mais fundamental, que é a dieta. É fazer realmente uma alimentação baseada em grãos, legumes, vegetais, principalmente evitar o que tem a cor desse paletó aqui, por exemplo, que é amarelo. Batata, batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha, cuscuz, farofa, tudo isso tem carboidrato. Carboidrato é uma grande molécula que a gente consome e que quando entra no nosso corpo ela é quebrada e vira, adivinha o quê? Um monte de glicose. Então até agora eu falei sobre açúcar, açúcar realmente de sobremesa? Não, eu estou falando sobre alimentação normal do dia a dia que a gente faz. Então isso tudo tem muito carboidrato, a gente tem que tomar esse cuidado. Fruta, por exemplo, tem paciente que adora fruta. Banana, come 3, 4 bananas depois de um almoço, por exemplo. Gente, tem uma quantidade gigantesca de açúcar. Ah, mas falaram que fruta faz bem. Eu sei. Só que, no fim das contas, quando o corpo quebra, tudo acaba virando açúcar. Então a gente precisa conversar isso no consultório. Ter um acompanhamento nutricional também é fundamental. Quanto à atividade física, o que eu preciso falar para vocês? Existem 2 tipos que a gente vai conversar em outro momento, mas basicamente existe atividade aeróbica e a resistida. A aeróbica é aquela que você acaba suando. Resistida é quando você puxa peso, musculação, por exemplo. Então, uma caminhada, uma corrida, uma bike, natação também vai fazer você suar. E isso a gente entende que faz perder mais peso, apesar da resistida também ser importante. Então, malhar também é importante. Só que para esses pacientes que precisam perder peso, que têm pré-diabetes, o fundamental é suar. Então, priorize sempre caminhada, corrida, bike, natação. Isso é fundamental. E aí, como que a gente faz esse acompanhamento, ver se está dando certo ou não essa dieta, atividade física? Já disse para vocês, a glicada. Então, a gente vê se essa glicada está piorando, está subindo, ou não, se ela está controlada, ela está descendo. E se porventura realmente não controlar, aí talvez a gente precise lançar a mão do metformina, do glifage, tá? Ele é um medicamento que vai ajudar o a nossa glicose, o nosso açúcar do sangue a entrar nas células. Ele atua como se fosse um porteiro, vai? E quando a gente tem um diabetes tipo 2, o porteiro, que é a insulina, que abre as portinhas de cada órgão que recebe
o açúcar no sangue, ele não funciona legal, então ele precisa de alguma ajuda. E essa ajuda para o porteiro é a metformina, é o glifage, certo? Então ela atua basicamente dessa forma. Como que a gente faz a dosagem? Normalmente a gente começa um comprimido, se piorou, teve o diagnóstico de diabetes, a gente vai para 2 comprimidos, e atualmente esse é o único medicamento que está validado para o uso na pré-diabetes. E aí os 3 mitos que sempre ouço no consultório. O primeiro é, Felipe, eu preciso tomar para sempre, uma vez que tem pré-diabetes, eu preciso tomar para sempre o glifage? A ideia não é essa. A ideia é que você faça dieta, atividade física e você saia desse risco. Você consiga melhorar a sua hemoglobina glicada a ponto de você ficar sem medicamento. Esse é o objetivo. Então, não entenda como algo para sempre. O segundo é, e se eu não tomar, Felipe, vai piorar? Olha, depende. Se você, de novo, tiver atividade física em dia, fizer dieta, você pode ficar sem tomar. Então, isso é algo compartilhado no consultório. Eu sempre falo com o paciente sobre os riscos e os benefícios de tomar. Para eu prescrever o medicamento, é porque provavelmente a gente já tentou dieta, atividade física, ou estou vendo que o negócio não vai tão bem quanto a gente gostaria. Então, a longitudinalidade do cuidado, acompanhar o paciente a longo prazo é fundamental. Porque senão eu te prescrevo uma vez, você nunca mais volta e para sempre você vai tomar o medicamento. Não é essa a ideia, certo? O ideal é que você tome o menos comprimidos possível. E outra pergunta é, a partir do momento que eu tenho diagnóstico de pré-diabetes, minha vida vai mudar completamente? Não é essa a ideia também. A ideia é que você consiga mudar seus hábitos. Dieta, atividade física, conforme eu já falei. Mas, de novo, não entenda isso como uma cruz que você vai carregar para sempre. Entenda isso como um sinal do teu corpo falando, olha, deu problema, vamos ficar de olho, porque assim não dá para ficar. É uma forma de você encarar a vida ou os seus hábitos de uma forma diferente. Bacana? Isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Quero que vocês curtam, compartilhem com aquela pessoa que tem pré-diabetes ou tem medo do pré-diabetes, para pelo menos a gente desmistificar um pouquinho e ter um pouquinho mais de tranquilidade quando vai falar do tema, quando for passar no médico, trazer perguntas mais direcionadas. Maravilha? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Forte abraço.